O texto que aparece no capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas trata sobre o plano de Davi para o templo. Esse, no caso, já é uma história mesmo, né? Essa, no caso. Então vamos lá. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas, quase finalizando inclusive. Então, o plano de Davi para o templo. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100 e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: "Escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser o rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai ele quis fazer-me rei de todo o Israel. E dentre todos os meus filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, entre aspas aqui, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas, e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso da prata para todos os utensílios de prata que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, e o peso da prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com a finalidade de cada um, o peso de ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso de prata para as mesas de prata, o peso de ouro puro para os garfos, para as bacias de aspersão e para os jarros, o peso de ouro para cada tigela de ouro, o peso de prata para cada tigela de prata, e o peso de ouro refinado para o altar de incenso. Também lhe deu o desenho do carro dos querubins de ouro que com suas asas estendidas abrigam a arca da aliança do Senhor. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos estes projetos. Então Deus deu o projeto a Davi, e Deus deu a ele por escrito, talvez num sonho, alguma coisa assim, né? E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus, e você receberá ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Perito, né? Aquele que é qualificado. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Então esse foi o capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 29, no vídeo anterior, capítulo 27, que eu deixaria aqui no final, inclusive. Valeu! O texto que aparece no capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas trata sobre o plano de Davi para o templo. Esse, no caso, já é uma história mesmo, né? Essa, no caso. Então vamos lá. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas, quase finalizando inclusive. Então, o plano de Davi para o templo. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100 e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei
e seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser o rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai ele quis fazer-me rei de todo o Israel. E dentre todos os meus filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, entre aspas aqui, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas, e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso da prata para todos os utensílios de prata que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, e o peso da prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com a finalidade de cada um, o peso de ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso de prata para as mesas de prata, o peso de ouro puro para os garfos, para as bacias de aspersão e para os jarros, o peso de ouro para cada tigela de ouro, o peso de prata para cada tigela de prata, e o peso de ouro refinado para o altar de incenso. Também lhe deu o desenho do carro dos querubins de ouro que com suas asas estendidas abrigam a arca da aliança do Senhor. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos estes projetos. Então Deus deu o projeto a Davi, e Deus deu a ele por escrito, talvez num sonho, alguma coisa assim, né? E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus, e você receberá a ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Perito, né? Aquele que é qualificado. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Então esse foi o capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 29, no vídeo anterior, capítulo 27, que eu deixaria aqui no final, inclusive. Valeu! O texto que aparece no capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas trata sobre o plano de Davi para o templo. Esse, no caso, já é uma história mesmo, né? Essa, no caso. Então vamos lá. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas, quase finalizando inclusive. Então, o plano de Davi para o templo. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100 e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre
toda a minha família para ser o rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu minha família e entre os filhos de meu pai ele quis fazer-me rei de todo o Israel. E dentre todos os meus filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse, seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças como faz agora. Por isso, agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, entre aspas aqui, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário, seja forte e mãos ao trabalho. Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas, e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso da prata para todos os utensílios de prata que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, e o peso da prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com a finalidade de cada um, o peso de ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso de prata para as mesas de prata, o peso de ouro puro para os garfos, para as bacias de aspersão e para os jarros, o peso de ouro para cada tigela de ouro, o peso de prata para cada tigela de prata e o peso de ouro refinado para o altar de incenso. Também lhe deu o desenho do carro dos querubins de ouro que com suas asas estendidas abrigam a arca da aliança do Senhor. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito e ele me deu entendimento para executar todos estes projetos. Então Deus deu o projeto a Davi e Deus deu a ele por escrito, talvez num sonho, alguma coisa assim, né? E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus, e você receberá a ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Perito, né? Aquele que é qualificado. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Então esse foi o capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 29, no vídeo anterior, capítulo 27, que eu deixaria aqui no final, inclusive. Valeu! O texto que aparece no capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas trata sobre o plano de Davi para o templo. Esse, no caso, já é uma história mesmo, né? Essa, no caso. Então vamos lá. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas, quase finalizando inclusive. Então, o plano de Davi para o templo. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100 e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser o rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu minha família e entre os filhos de meu pai ele quis fazer-me rei de todo o Israel. E dentre todos os meus filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças como faz agora. Por isso, agora declaro-lhes
perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus. Tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, entre aspas aqui, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário, seja forte e mãos ao trabalho. Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas, e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso da prata para todos os utensílios de prata que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, e o peso da prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com a finalidade de cada um, o peso de ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso de prata para as mesas de prata, o peso de ouro puro para os garfos, para as bacias de aspersão e para os jarros, o peso de ouro para cada tigela de ouro, o peso de prata para cada tigela de prata, e o peso de ouro refinado para o altar de incenso. Também lhe deu o desenho do carro dos querubins de ouro que com suas asas estendidas abrigam a arca da aliança do Senhor. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos estes projetos. Então Deus deu o projeto a Davi, e Deus deu a ele por escrito, talvez num sonho, alguma coisa assim, né? E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus, e você receberá a ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Perito, né? Aquele que é qualificado. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Então esse foi o capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 29, no vídeo anterior, capítulo 27, que eu deixaria aqui no final, inclusive. Valeu! O texto que aparece no capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas trata sobre o plano de Davi para o templo. Esse, no caso, já é uma história mesmo, né? Essa, no caso. Então vamos lá. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas, quase finalizando inclusive. Então, o plano de Davi para o templo. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100 e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser o rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo o Israel. E dentre todos os meus filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos do nosso Deus: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, entre aspas aqui, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo
que sirva de santuário, seja forte e mãos ao trabalho. Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas, e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso da prata para todos os utensílios de prata que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, e o peso da prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com a finalidade de cada um, o peso de ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso de prata para as mesas de prata, o peso de ouro puro para os garfos, para as bacias de aspersão e para os jarros, o peso de ouro para cada tigela de ouro, o peso de prata para cada tigela de prata, e o peso de ouro refinado para o altar de incenso. Também lhe deu o desenho do carro dos querubins de ouro que com suas asas estendidas abrigam a arca da aliança do Senhor. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos estes projetos. Então Deus deu o projeto a Davi, e Deus deu a ele por escrito, talvez num sonho, alguma coisa assim, né? E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus, e você receberá a ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Perito, né? Aquele que é qualificado. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Então esse foi o capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 29, no vídeo anterior, capítulo 27, que eu deixaria aqui no final, inclusive. Valeu! O texto que aparece no capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas trata sobre o plano de Davi para o templo. Esse, no caso, já é uma história mesmo, né? Essa, no caso. Então vamos lá. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas, quase finalizando inclusive. Então, o plano de Davi para o templo. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100 e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser o rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai ele quis fazer-me rei de todo o Israel. E dentre todos os meus filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, entre aspas aqui, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário, seja forte e mãos ao trabalho. Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas, e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso da prata para todos os utensílios de prata que seriam utilizados nas diferentes tarefas.
O peso de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, e o peso da prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com a finalidade de cada um, o peso de ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso de prata para as mesas de prata, o peso de ouro puro para os garfos, para as bacias de aspersão e para os jarros, o peso de ouro para cada tigela de ouro, o peso de prata para cada tigela de prata, e o peso de ouro refinado para o altar de incenso. Também lhe deu o desenho do carro dos querubins de ouro que com suas asas estendidas abrigam a arca da aliança do Senhor. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos estes projetos. Então Deus deu o projeto a Davi, e Deus deu a ele por escrito, talvez num sonho, alguma coisa assim, né? E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus, e você receberá a ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Perito, né? Aquele que é qualificado. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Então esse foi o capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 29, no vídeo anterior, capítulo 27, que eu deixaria aqui no final, inclusive. Valeu! O texto que aparece no capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas trata sobre o plano de Davi para o templo. Esse, no caso, já é uma história mesmo, né? Essa, no caso. Então vamos lá. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas, quase finalizando inclusive. Então, o plano de Davi para o templo. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100 e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser o rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai ele quis fazer-me rei de todo o Israel. E dentre todos os meus filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, entre aspas aqui, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas, e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso da prata para todos os utensílios de prata que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, e o peso da prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com a finalidade de cada um, o peso de ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso de prata para as mesas de prata, o peso de ouro puro para os garfos, para as bacias de aspersão e para os jarros, o peso de ouro para cada tigela de ouro, o peso de prata para cada tigela de prata, e o peso de ouro refinado para o altar de incenso. Também lhe deu o desenho do carro dos querubins de ouro que com suas asas estendidas abrigam a arca da aliança do Senhor. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos estes projetos. Então Deus deu o projeto a Davi,
e Deus deu a ele por escrito, talvez num sonho, alguma coisa assim, né? E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus, e você receberá a ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Perito, né? Aquele que é qualificado. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Então esse foi o capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 29, no vídeo anterior, capítulo 27, que eu deixaria aqui no final, inclusive. Valeu! O texto que aparece no capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas trata sobre o plano de Davi para o templo. Esse, no caso, já é uma história mesmo, né? Essa, no caso. Então vamos lá. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então eu já fiz isso para os seguintes livros: